Fala, investidor de criptomoeda, João Roque falando aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu com o Bitcoin hoje, né? 45 mil dólares, deu uma esfriada. Nesse momento ele está girando em torno de 46 mil, mas hoje cedo nós tivemos aqui esse balde de água fria. O mercado estava bem, digamos assim, bem otimista em relação às possibilidades do BTC chegar em torno dos 50 mil, 52 mil, 53 mil dólares. E no dia 1º de abril, parece até mentira, o BTC ele deu uma esfriada. Tem uma matéria super interessante aqui que eu vou passar. Também temos aqui as principais movimentações hoje das criptomoedas. Como você pode observar, a GMT continua crescendo. Tem outra matéria super bacana explicando o que está acontecendo aqui. A AVE aqui teve uma variação de 19,6% positiva aqui. A FTM são criptomoedas que estão em evidência hoje. Esse mercado aqui, ó, o Crypto Bubbles aqui, ajuda demais a gente ter e entender as movimentações das principais criptomoedas. Como já falei, o BTC, a gente já vai voltar aqui. Os preços nesse momento aqui das principais criptomoedas aqui, ó, o Bitcoin teve uma variação aqui nos últimos 24 horas de 1,31, a Ethereum 5%. Não tivemos nada assim tão significativo, a não ser em relação ao BTC, como a gente pode observar. A Solana aqui teve essa variação aqui super bacana. Nós vamos aqui, ó, temos essa análise aqui, ó, do dia 1º/4, BTC, Ethereum, BNB, Solana, XRP, ADA, Luna, AVAX, DOT e Doge. Então espere, porque tem uma análise super bacana aqui para vocês acompanharem aqui no canal, tá ok? Aqui a criptomoeda que não para de subir é a criptomoeda GMT, o Green Metaverse Token GMT, é a cripto nativa do game STEPN, baseado na blockchain da Solana. Ele foi criado aí, ou foi lançado no mês passado, como já sabemos, né? Então, ó, enquanto o BTC e as principais altcoins enfrentam um mês de março sofrido, repleto de oscilações e quedas de preço, um criptoativo novato disparou 2.000% no mercado do mesmo período. O dono dessa valorização gigante é o Green Metaverse Token, GMT, token de governança do game STEPN, construído na blockchain da Solana. No dia 9 do mês passado, quando foi liberado para negociação na Binance, o ativo digital valia 0,13 centavos. Na manhã desta sexta-feira, no momento da redação deste texto, o GMT estava sendo negociado a 2,87 dólares, segundo o agregador de dados do CoinJect. Então, gente, é uma moeda aqui que a gente tem que prestar muita atenção. Teve uma valorização super grande, mas isso está em evidência. Então, para quem tiver interesse, é muito bom estar acompanhando. Mas as principais moedas e as principais tendências aqui tá nessa matéria aqui do cointelegraph.com.br. Nós temos aqui a análise do dia 1/4 sobre as principais criptomoedas. Como você pode observar, os touros estabeleceram suas metas em novas máximas, agora que a breve fase de consolidação do BTC e das altcoins parecem ter terminado. O Bitcoin, o BTC, recuperou grande parte das perdas que ocorreram em janeiro, e agora o foco dos trades muda para o mês de abril, que historicamente tem sido um mês forte para a criptomoeda. De acordo com os dados da CoinGecko, o Bitcoin fechou abril no vermelho em 3 ocasiões, e a pior perda mensal foi uma queda de 3,46% em 2015. Embora a história favoreça os touros, o indicador da Wallet Shadow notou que mais de 11 mil bitcoins deixaram uma carteira na qual estava inativa por 7 a 10 anos. O movimento de quantidades de tamanho semelhante de contas inativas geralmente resultou em um grande topo, de acordo com um analista de mercado independente. Então existe essa expectativa do mercado por conta dessas movimentações. Além de ficar de olho nos mercados de criptomoedas, os traders também devem acompanhar o desempenho dos mercados de ações dos Estados Unidos em busca de pistas, porque o Bitcoin esteve intimamente correlacionado com os mercados de ações nas últimas semanas. Os touros poderiam limpar o obstáculo de sobrecarga do Bitcoin em altcoins selecionadas e estender a forte recuperação das baixas. Vamos estudar os gráficos das 10 principais criptomoedas para descobrir. O BTC USDT, o Bitcoin caiu na média móvel simples de 200 dias. Como a gente pode observar aqui, 48.291,
em 29 de março e caiu para a média móvel exponencial de 20 dias de 43.935 dólares. Em 1º de abril, o pavio longo da vela de 1º de abril sugere que os compradores estão acumulando em mergulhos. Os touros farão outra tentativa de empurrar o preço acima da SMA de 200 dias, da média, né? SMA de 200 dias. Se eles conseguirem fazer isso, o par BTC poderá subir para 52 mil dólares. Essa é a nossa expectativa aqui, gente. Onde os ursos poderão novamente montar uma forte resistência. Então, como você pode observar, é uma luta sempre dos touros e dos ursos. Os touros são aqueles que jogam o mercado para cima e os ursos são aquele grupo que joga para baixo. Então, essa é uma briga constante do mercado e que, se você ficar atento e conseguir acompanhar as movimentações, é onde você consegue ter bons resultados no mercado de criptomoeda. Alternativamente, se o preço mais uma vez cair da média de 200 dias, isso sugerirá que os ursos ergueram uma forte barreira neste nível. O par poderia posteriormente consolidar-se entre a MEMA de 20 dias e a SMA de 200 dias por alguns dias. Um rompimento e fechamento abaixo da MA de 20 dias sugerirá que o impulso de alta enfraqueceu. Isso pode resultar em um declínio para a média de 50 dias de 41.461 dólares. Em relação ao Ethereum, a Ethereum caiu da média de 200 dias, em torno de 3.488 dólares, em 29 de março, mas a correção superficial e a recuperação acentuada sugerem uma forte demanda em níveis mais baixos. A média de 20 dias em alta de 3 mil dólares e o índice de força relativa perto da zona de sobrecarga indicam que os touros estão no controle. Se os compradores impulsionarem o preço acima da média de 200 dias, o impulso de alta poderá aumentar ainda mais e o par da Ethereum, o par de moedas, poderá subir para o nível psicológico de 4 mil dólares. Ao contrário dessa suposição, se o preço mais uma vez cair da resistência de sobrecarga, isso sugerirá que os ursos não estão dispostos a ceder. Os ursos tentarão puxar o par abaixo da média de 20 dias. Se forem bem-sucedidos, o par poderá cair para 2.860 dólares. Em relação à BNB, a BNB rompeu acima da resistência aérea em 445 dólares em 30 e 31 de março, mas os touros não conseguiram sustentar os níveis mais altos. Os ursos puxaram o preço para a média de 20 dias, de 413 dólares. Em 1º de abril, mas a forte recuperação do nível sugere uma forte compra pelos touros em níveis mais baixos. Se os touros empurrarem e sustentarem o preço acima dos 445 dólares, o par de BNB poderá subir para a média de 200 dias, R$ 467, e depois subir para o nível psicológico de 500 dólares. Essa visão positiva será invalidada no curto prazo se o preço cair do nível atual e cair abaixo das médias móveis. O par pode permanecer dentro do intervalo entre 350 e 445 dólares por mais alguns dias. Em relação à Solana, a Sol estava testemunhando uma dura batalha entre touros e ursos, perto do nível crítico de 122 dólares. O longo pavio da vela de 31 de março indicou vendas em níveis mais altos, mas os ursos não conseguiram sustentar o preço abaixo de 122 dólares em 1º de abril. Isso sugere que os touros compraram agressivamente na queda menor. Os compradores elevaram o preço acima da resistência aérea em 122 dólares, indicando o início de uma nova tendência de alta em potencial. O par da Sol agora pode desafiar a média de 200 dias a 150 dólares. Se os touros superarem essa barreira, a próxima parada poderá ser de 163 dólares. Por outro lado, se o preço não se sustentar acima dos 122 dólares, isso sugerirá que a demanda segue em níveis mais altos. O par poderá então cair para a média de 20 dias em torno de 103 dólares. Já em relação à XRP, a Ripple formou um padrão de vela contida em 30 de março que resolveu a favor dos ursos em 31 de março com um movimento descendente acentuado. Isso sugere que compradores que podem ter comprado em níveis mais baixos
fecharam suas posições de forma agressiva. A média de 20 dias a 0,82 centes de dólares está se achatando e o RSI caiu perto do ponto médio, sugerindo que o momento de alta pode estar enfraquecendo. Se o preço romper abaixo da média de 50 dias, 0,78, o par da XRP poderá deslizar para o próximo suporte de 70 centes de dólar. Ao contrário dessa suposição, se o preço subir no nível atual, os compradores tentarão levar o par acima de 86 dólares e novamente desafiar a resistência em 91 centes de dólar. Um rompimento e fechamento acima desse nível poderá abrir as portas para uma possível alta para o nível psicológico em 1 dólar. Em relação à ADA, existe a expectativa do mercado da recuperação da ADA, né? A ADA Cardano recuou a resistência na área de 1,26 dólares, sugerindo que os ursos estão defendendo o nível com vigor. O preço agora pode cair para a média dos 20 dias de 1,05, que é um nível importante para ficar de olho. Se o preço se recuperar na média de 20 dias, os compradores farão mais uma tentativa de empurrar o par ADA acima do 1,26. Se conseguirem fazer isso, o par completará um padrão inverso de cabeça e ombros. Essa configuração sugerirá que o par pode ter chegado ao fundo. O par poderia então subir para a zona de resistência aérea entre a média de 200 dias de 1,50 dólares e 1,63, onde os ursos podem montar uma forte resistência. Essa visão otimista será negada no curto prazo se o preço romper e se sustentar abaixo da média dos 50 dias de 0,95 centes de dólar. Já em relação à Luna, o token Luna, que é da Terra, né, foi recusado depois de atingir um novo recorde histórico em 30 de março, indicando que os ursos estão tentando parar a tendência de alta. No entanto, um pequeno ponto positivo é que os touros não permitiram que o preço ficasse abaixo de 96 dólares. Isso sugere que os touros estão tentando transformar esse nível em suporte. A média de 20 dias em alta de 95 dólares sugere vantagem para compradores, mas a divergência negativa do RSI indica que o momento de alta pode estar enfraquecendo. Se os compradores elevarem o preço acima de 111 dólares, a tendência de alta poderá ser retomada. O par Luna poderia então subir para 125 dólares. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair do nível atual ou da resistência de sobrecarga e romper abaixo da média de 20 dias, isso sugerirá que os traders estão registrando lucros agressivamente. O par poderia então cair para a média de 50 dias em torno de 80 dólares. E por fim, a AVAX. A AVAX Avalanche rompeu acima da resistência aérea em 98 dólares em 30 de março e 31 de março, mas não conseguiu sustentar os níveis mais altos. Isso pode ter convidado a reserva de lucros pelos traders de curto prazo. Embora os ursos tenham puxado o preço para a média de 20 dias de 87 dólares, o pavio longo da vela do dia sugere forte demanda em níveis mais baixos. Os touros estão tentando impulsionar e sustentar o preço acima da zona aérea, entre 98 e 100 dólares. Segundo eles, conseguiram fazer isso com o par, né, poderá ganhar impulso e subir para 120 dólares. Por outro lado, se o preço mais uma vez cair da resistência de sobrecarga, isso sugerirá uma venda forte em níveis mais altos. Isso poderá puxar o preço para as médias móveis. Em relação a DOT, a falha em superar a resistência de 23 dólares pode ter atraído a reserva de lucros pelos traders de curto prazo em Polkadot. Isso reduziu o preço para a média de 20 dias em 1º de abril para 20 dólares. A forte recuperação da média de 20 dias sugere a compra em quedas. Os touros agora farão outra tentativa
de superar o obstáculo de 23 dólares. Se eles tiverem sucesso, o par DOT USDT poderá iniciar uma nova tendência de alta e o preço poderá subir para a média de 200 dias, em torno de 29 dólares. Alternativamente, se o preço cair e romper abaixo da média de 20 dias, isso sugerirá que o momento de alta pode ter enfraquecido. Isso pode reduzir o preço para 19 dólares e, se esse nível ceder, a próxima parada pode ser de 16 dólares. Em relação a Dogecoin, caiu de 0,15 cents de dólares em 28 de março e caiu para as médias móveis. Este é um suporte importante para os compradores se defenderem se quiserem que o sentimento de alta permaneça intacto. Se o preço se recuperar do nível atual com força, os touros tentarão empurrar o par da Doge acima de 15 cents de dólares. Se forem bem-sucedidos, o par poderá subir para a resistência de sobrecarga em 17 cents de dólares. A média de 20 dias marginalmente cresce para 13 cents de dólares e o RSI no território positivo indica uma pequena vantagem para os compradores. Essa visão positiva será invalidada no curto prazo se os ursos afundarem e sustentarem o preço abaixo das médias móveis. Tal movimento pode abrir as portas para uma possível queda na zona crítica de suporte de 0,12 cents a 0,10 cents de dólares. As visões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegram. Cada movimento de investimentos e negociações envolve risco. Você deve realizar sua própria pesquisa ao tomar uma decisão como essa. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. É um material super bacana que eu tenho visto aqui e eu procuro trazer esse material aqui para vocês. É uma análise sensacional, eu tenho acompanhado e tem sido super bacana, tá ok? Não é uma recomendação de compra, como você propriamente já percebeu, que a própria matéria ela se exime. Entretanto, as análises aqui são análises super bacanas e técnicas. Isso aí certamente tem ajudado muito na hora de decidir em relação a qual criptomoeda eu devo adquirir, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.